Imagine uma sala silenciosa, onde um violino repousa empoeirado, com uma única nota vibrando eternamente em uma de suas cordas. Essa nota é uma memória, antiga, carregada de emoção, talvez até esquecida na superfície, mas ainda ativa nas profundezas da sua vibração interior. Talvez você esteja passando por um momento onde tudo parece ecoar um cansaço antigo, como se sentimentos antigos ainda morassem dentro do seu corpo, mesmo sem uma razão clara no presente. Essa é a natureza do sofrimento emocional cristalizado. A neurociência hoje nos mostra como traumas emocionais, principalmente aqueles vividos repetidamente na infância ou em momentos de grande vulnerabilidade, ficam armazenados em áreas específicas do cérebro. O córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões e consciência, a amígdala, que regula nossas reações de medo, e os potenciais de fundo, padrões cerebrais que operam mesmo quando estamos em repouso, moldando silenciosamente nossos pensamentos automáticos. Isso significa que a dor que sentimos não é apenas psicológica, ela é bioelétrica, ela vibra, ela altera nossa química interna e, o mais importante, ela influencia o que atraímos e como interpretamos a realidade. Bruce Lipton chama isso de campo de percepção, uma lente energética que filtra o mundo conforme nossas experiências inconscientes. Agora, imagine que cada lembrança dolorosa é uma nota musical congelada. Essas notas criam uma melodia inconsciente que você ouve todo dia, a música de fundo da sua vida. E aqui entra a chave. A consciência é como um novo maestro. Quando você traz luz a essas notas congeladas, quando observa a dor sem julgamento e permite que ela seja tocada com um novo timbre, você muda a música. Mas atenção, isso não acontece com pressa, nem com frases prontas de superação. Requer presença, requer verdade emocional, requer aprender a sentar-se com aquilo que dói até que a nota ressoe de um modo diferente. E se você descobrisse que o que mais dói hoje em você é justamente o que mais quer ser escutado? E se a ferida que insiste em reaparecer for, na verdade, uma parte da sua alma tentando voltar ao fluxo da melodia original? O primeiro passo é este: ouvir. Escutar as notas presas sem querer silenciá-las, porque antes de transformar a dor, é preciso reconhecê-la como parte do seu violino interno. E ao fazer isso, talvez você descubra que existe uma nova música esperando para ser composta, e que ela não nega o passado, mas o ressignifica com uma vibração mais elevada. Quantas vezes você já ouviu que basta pensar positivo para mudar sua vida? Quantas vezes repetiram para você: atraia o bem e o bem virá? Mas no fundo, algo ainda não se encaixava. Porque mesmo tentando pensar positivo, a dor ainda batia à porta. A tristeza voltava. O vazio permanecia. Este é o mito da cura automática, uma ideia tentadora, mas que ignora a complexidade da mente e da alma humana. Alan Watts dizia que muitas vezes buscamos a espiritualidade não como uma verdade, mas como uma fuga. E nesse processo criamos uma ilusão de que basta desejar o bem, que ele virá. Mesmo sem mudar as raízes internas que sustentam o nosso sofrimento. A neurociência atual nos ajuda a entender por que isso acontece. Joe Dispenza, por exemplo, mostra como os circuitos neurais que formam nossos padrões de pensamento e comportamento são moldados por repetição, emoção e atenção. Se passamos anos reforçando pensamentos de medo, culpa ou rejeição, não basta uma frase bonita para desfazer esse padrão. É preciso reprogramar o cérebro de forma consciente. A plasticidade neural, a capacidade do cérebro de se remodelar, é real. Mas ela exige energia, exige presença, exige que entremos em estados de coerência entre coração e mente. Greg Braden chama isso de tecnologia do sentimento. Uma frequência interna que só é ativada quando pensamento, emoção e intenção estão alinhados.
pensar positivo sozinho é como plantar uma semente em terra árida, sem solo fértil, corpo em estado de calma, sem rega constante, atenção diária, e sem luz, emoções coerentes, ela não cresce. E aí, mais uma vez, nos culpamos. Por que não está funcionando comigo? Por que não basta querer mudar? É preciso criar um novo ambiente interno onde a mudança se sustente. Isso inclui períodos de descanso profundo, práticas que envolvem o corpo, como respiração consciente ou meditação cardíaca, e, acima de tudo, a coragem de observar nossos padrões sem máscaras espirituais. A verdadeira espiritualidade não é uma maquiagem emocional, é um processo profundo de retorno à essência. É quando olhamos para nossas dores, não como inimigas, mas como professoras, e começamos a perguntar: o que esta tristeza está tentando me mostrar? Que parte de mim ainda está congelada no tempo, esperando ser acolhida? A cura começa quando paramos de fugir do que sentimos e aprendemos a nos tornar presença amorosa diante da dor. Talvez você tenha tentado todos os caminhos prontos. Talvez já tenha feito afirmações, visualizações, lido livros, e mesmo assim, algo ainda pulsa machucado. Isso não é fracasso. Isso é honestidade. Isso é espiritualidade verdadeira. Quando você para de buscar atalhos e começa a caminhar por inteiro, mesmo nas partes escuras. E se a luz que você procura fora estiver apenas esperando que você desça até a raiz da sua própria sombra, a resposta não está em mais uma técnica milagrosa. Está em você, inteiro, presente, humano, real. Há um equívoco silencioso que atravessa gerações. A ideia de que somos apenas vítimas do destino, personagens de um roteiro escrito por forças que não controlamos. Mas e se isso não for verdade? E se, no nível mais profundo da realidade, você for o próprio roteirista da sua existência? A física quântica, com sua linguagem complexa e bela, nos oferece um novo espelho. Nele, não somos apenas matéria, mas consciência vibrando em múltiplas possibilidades. Amit Goswami, físico e pensador quântico, afirma que a consciência não está no cérebro. Ela é a base do ser. O cérebro, nesse modelo, é apenas um instrumento de recepção, como um rádio que capta frequências de um campo mais amplo. Joe Dispenza aprofunda essa visão ao mostrar, por meio de experimentos e meditações guiadas, como a atenção consciente colapsa o campo quântico. Em outras palavras, o que você observa com emoção, você ativa. O que você repete com intenção, você reforça. A realidade, então, não é algo que simplesmente acontece com você. Ela é algo que responde a você. Mas há um detalhe crucial aqui. A resposta não vem da mente lógica e superficial. Ela nasce do estado vibracional. Isso quer dizer que se você pensa "eu quero amor", mas vibra "abandono", o campo responde à vibração, não ao pensamento. A onda colapsa conforme sua assinatura energética. Essa é a grande quebra de paradigma. Perceber-se não como uma vítima passiva das ondas que chegam, mas como o observador que escolhe, em cada instante, com qual frequência deseja sintonizar. Como ensina Neville Goddard, aquilo que você assume como verdadeiro internamente, o mundo se organiza para refletir. Isso exige presença, exige consciência e, acima de tudo, exige humildade para reconhecer que muitas vezes ainda estamos sintonizados com velhas dores, mesmo quando dizemos que queremos um novo começo. A física moderna mostra que existem infinitas possibilidades em potencial, mas só uma se manifesta: aquela que você sustenta com sentimento, com corpo, com atenção. E é por isso que a mudança começa dentro, não como mágica, mas como sintonia. E se você não fosse um prisioneiro das ondas, mas um maestro que aprende, pouco a pouco, a dirigir a sinfonia do invisível? A realidade não é um roteiro fixo.
Ela é maleável, sensível, como um campo fértil que responde ao toque da sua consciência. Você não está aqui para ser empurrado pelas circunstâncias. Você está aqui para despertar e lembrar que mesmo nas horas mais escuras, a escolha de como observar o mundo ainda é sua. E talvez, ao mudar seu olhar, você descubra que o mundo sempre esperou por essa nova versão do seu ser. Agora que você compreende a natureza vibracional da realidade, é hora de transformar esse conhecimento em prática viva. E uma das práticas mais poderosas é a ressignificação quântica. Um processo simples, mas profundamente transformador, baseado na neurociência, na física da consciência e na sabedoria espiritual. A ressignificação quântica é dividida em 4 passos, que atuam em sinergia para reprogramar padrões emocionais antigos e ancorar uma nova frequência de realidade. Vamos percorrê-los juntos. Meditação centrada no coração. Antes de tudo, é preciso sair da mente analítica e entrar em um estado de coerência entre o coração e o cérebro. Estudos de neurociência cardíaca, como os realizados pelo HeartMath Institute, mostram que o coração possui seu próprio campo eletromagnético, muito mais poderoso que o do cérebro. Quando respiramos de forma lenta e profunda, com foco no centro do peito e evocamos sentimentos como gratidão ou compaixão, entramos em um estado ideal para a transformação. Esse é o terreno fértil onde tudo começa. Visualização contextualizada da cena emocional. Com o corpo relaxado e a mente receptiva, você será convidado a lembrar de uma cena emocional significativa, algo que ainda machuca ou que se repete como padrão em sua vida. Mas aqui está o segredo. Você não vai reviver essa cena para sofrer novamente. Vai observá-la como se estivesse assistindo a um filme, com compaixão e distância. E nesse novo espaço, você vai começar a imaginar um desfecho diferente. Vai ver a si mesmo mais forte, compreendido, acolhido. Vai reescrever com consciência a narrativa interna. Ancoragem sensorial. Após visualizar essa nova versão da experiência, é fundamental ancorá-la no corpo. Isso pode ser feito apertando levemente os dedos, colocando a mão no coração ou associando a cena a uma música suave. O objetivo é criar uma ponte entre o novo estado emocional e um gesto ou estímulo físico. Isso ativa o sistema de recompensa do cérebro e reforça o novo padrão neural. É como esculpir uma nova trilha dentro da floresta mental. Diário vibracional. Por fim, você irá escrever em um diário como se a nova versão da realidade já estivesse viva. Não no futuro, mas no presente, com detalhes sensoriais. O que você vê, sente, ouve. Isso fortalece a impressão vibracional da mudança e mantém sua atenção sintonizada na nova frequência. A escrita aqui não é apenas expressão, é cocriação ativa da realidade. A ressignificação quântica não é um ritual mágico, mas um ato consciente de reescrever a própria existência. É o momento em que você decide que sua dor não será o roteiro final e que existe, sim, um novo enredo esperando para ser vivido. Um enredo onde você é protagonista, co-criador e testemunha da sua própria cura. Imagine uma lagarta. Ela rasteja lentamente, quase imperceptível, carregando em si um potencial que ainda não conhece. Para o mundo exterior, é apenas um inseto comum, mas dentro dela existe um código secreto, um chamado silencioso para voar. Um dia, sem aviso, ela sente que precisa parar, isola-se, cria seu casulo, e ali no escuro começa o milagre. Mas o milagre não é bonito. A metamorfose é destruição antes de ser criação. A lagarta precisa se dissolver inteira. Suas células se quebram, sua forma se desfaz. Ela literalmente deixa de ser quem era e, mesmo sem entender, se entrega ao processo. Você já se sentiu assim? Como se sua antiga forma de viver não fizesse mais sentido?
como se algo dentro de você estivesse se quebrando sem promessa de reconstrução imediata. Essa é a escuridão do casulo, e não há como evitá-la se o voo for verdadeiro. Alan Watts dizia que você não é uma coisa presa em um processo, você é o próprio processo. E nesse sentido, o sofrimento que você sente hoje não é o fim, mas a alquimia da transformação. A dor não é sinal de fraqueza, é sinal de que algo profundo está tentando nascer. Muitas pessoas buscam a felicidade como fuga, mas a verdadeira felicidade não está em evitar a dor, e sim em atravessá-la com presença. Porque é só quando você aceita o casulo que suas asas podem começar a se formar. A metamorfose interna é exatamente isso, morrer para o que não serve mais. E, no entanto, confiar que há uma nova forma de existir esperando, mesmo quando você ainda não consegue vê-la. Essa transformação é silenciosa, não faz barulho. Às vezes, ninguém ao seu redor percebe o que está acontecendo dentro de você, mas a alma sabe. E ela continua sussurrando: permaneça, confie, entregue-se. Há uma frase que pode guiar esse processo. A felicidade não é fuga do passado, é a coragem de renascer dentro dele. Porque é no coração da sua história que mora o ponto de luz que pode te libertar. Você não precisa apagar o que viveu, precisa apenas se permitir nascer novo a partir disso. E se a escuridão que você sente agora for o exato momento em que suas asas estão sendo formadas? E se, ao invés de lutar contra esse processo, você apenas respirasse fundo e dissesse: "E eu me entrego à minha transformação"? A lagarta não sabe como será o voo, mas confia no impulso que a chama. E assim como ela, você também carrega em si o código do milagre. Tudo o que é necessário já habita em você. Só é preciso permitir que a vida o revele, no seu tempo, na sua dor, no seu renascimento.